A palavra de Deus comigo, o Evangelho de João, capítulo de número 18. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 18, verso de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 18, verso de número 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tinha uma palavra que, até quando eu estava chegando aqui, eu comentei com o pastor Rildo, mas depois que eu estava aqui no púlpito, eu resolvi mudar esta palavra, não é? Eu resolvi mudar, acredito que é uma direção divina. Eu vou ministrar hoje em um outro texto. Talvez você vai pensar, pastor, mas o que tem isso com o projeto de vida? Esse projetando 2016. Daqui a pouquinho a gente entende melhor juntos. Amém, irmãos? Quem encontrou, diga, encontrei. Evangelho de João, capítulo 18, verso de número 4, a seguir nos diz assim a palavra de Deus. Sabendo, pois, Jesus tudo o que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhe, a quem buscais? E responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes então a perguntar, a quem buscais? E responderam, a Jesus, o Nazareno. Replicou-lhe Jesus, já vos disse que sou eu. Se, pois, é a mim que buscais, deixar ir estes, para que se cumprisse a palavra que dissera, dos que me tens dado, nenhum deles perdi. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era? O que é que Pedro cortou? A orelha. Era Malco. Disse, pois, Jesus a Pedro, mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que o meu pai me deu? Então a escolta e o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o manietaram. Você pode orar comigo por um minuto? Quem pode orar comigo, ore. Senhor Deus e Pai. Ora, irmão. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Se assente dando glória a Deus nessa noite. O que nós encontramos aqui no capítulo 4, no capítulo 18, melhor dizendo, do Evangelho de João, é algo que, dos 4 evangelhos, somente é retratado nesse evangelho. Nomes. Quando nós observamos a história da prisão de Jesus, em todos os evangelhos, nenhum dos evangelhos, a não ser João, retrata o nome de quem perdeu a orelha, Malco. E nenhum dos evangelhos retrata a função de servo do sumo sacerdote. Nós encontramos aqui a história de uma traição. O que eu acho interessante, olha aqui para mim, que eu tenho uma palavra de Deus para você. O que eu acho interessante, no que diz no aspecto dos apóstolos, é que o Senhor Jesus escolhe, denomina 12 pessoas para que ele pudesse confiar. O Senhor proclama esses 12, coloca eles do seu lado, e Jesus tinha 12 opções para colocar como alguém da sua confiança. Quantas pessoas ele tinha? 12. Jesus tinha 12 escolhas. Jesus olha para todos aqueles que ali estavam, e Jesus chama um homem, Judas, e diz, Judas, eu quero um favor seu. Pois não, mestre, você vai ser
o tesoureiro aqui do ministério divino de Cristo. Você vai ser o meu tesoureiro. A Bíblia, irmãos, nos mostra que Judas tinha uma confiança especial da parte de Jesus. Judas era um homem que vivia com Jesus, que andava com Jesus, que aparentemente amava Jesus. Era um homem que veio para as palavras de Cristo, observando que ele poderia sim, Cristo, ser o Messias enviado de Deus. E Judas começa então a fazer tudo quanto Jesus queria que ele fizesse. Ele era tesoureiro, ele o acompanhava, mas Jesus tinha, irmão, em si, no seu coração, algumas dúvidas. Será que ele realmente é o Messias? Será que ele realmente é o Cristo que havia de vir? Judas esperava que o Senhor fizesse uma mudança estratégica na vida dos judeus naquela época. Nós estamos falando de uma época em que o povo judeu estava aprisionado pelos romanos. Nós encontramos, quando Jesus vem ao mundo, um povo que era escravo dos romanos, que eram obrigados a viver debaixo do jugo dos romanos. Era um povo que não tinha uma esperança financeira naquela época. A política havia bagunçado todo o estado daquele povo judaico ali. Eles não tinham esperança. A esperança que eles tinham era que o Messias viesse no cumprimento da profecia para poder libertar, trazer libertação para aquele povo. Bom, Jesus chega, é realizado o maior milagre, eu particularmente penso assim, da história da humanidade. Deus encarnado no ventre de uma mulher. Aquele Deus, Jesus encarnado, um Deus encarnado. Ele nasce de uma virgem por nome de Maria. Aquela criança nasce, começa a crescer, e nesse crescimento extraordinário, ele começa a revelar o seu verdadeiro caráter, que era divino, que era um caráter celestial. Escute isso, o Senhor cresce e começa a fazer aquilo que as pessoas não queriam que ele fizesse. Jesus não traz uma transformação financeira para o povo judeu. Jesus não traz uma mudança política para o povo judeu. E aqueles discípulos começam a ver 12, que ele sim, fazia coisas que ninguém fazia. Jesus encontra uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, gastou tudo que tinha, e Jesus cura aquela mulher. E eles olhavam e diziam, esse homem tem algo diferente, realmente ele deve ser o Filho de Deus. Jesus encontra um cego, o cego, e diz para ele, você quer o quê? Eu quero ver. Então veja, a tua fé te salvou. Foi o caso de Timeu, que era o filho de Timeu, que a Bíblia nem ousou citar o seu nome. Jesus cura aquele homem, e Judas acompanhava todos os feitos de Jesus. Mas Judas tinha um defeito. A Bíblia diz que Judas era apóstolo, era discípulo, mas também era ladrão. E quando eu observo a Bíblia dizer que ele era tudo o que precisava ser ou ter para ser um apóstolo, mas tinha algo que não podia ter, que era ser ladrão, então eu vejo alguém que estava no seio da igreja, ouvindo as palavras de Jesus, vivendo aparentemente como Jesus queria. Ele comia como os cristãos, ele se vestia como cristão, ele andava como cristão, ele falava como cristão, mas não era cristão. Judas, irmãos, era aquele homem que parecia ser tudo o que se esperava de um verdadeiro cristão, mas dentro de si, ele metia a mão naquilo que não era seu, e roubava o mestre. Escute aqui, uma das grandes surpresas do céu, do arrebatamento da igreja, que nós sabemos é que, lá no céu, primeiro lugar, muitos dos que nós pensamos que estarão lá, não vão estar. Muitos dos que nós pensamos que não estarão lá,
porque tem muita gente na igreja, vestindo como crente, andando como crente, tendo um coque bonito na cabeça como crente, comendo como crente, mas não é crente. Tem muita gente na igreja, ele vem no culto, irmão, ele vem na terça, vem na quinta, ele vem no domingo, ele dá glória a Deus, fala língua estranha, profetiza, dá aquela mexidinha assim do reteté, mas na verdade, o seu pensamento é mau, o seu coração é impuro. Era o caso de Judas. Mas eu quero acreditar nesta noite que eu estou falando para pessoas que andam como crente, que falam como crente, que movimentam como crente, que dá glória a Deus como crente e que é crente e vai morar no céu. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Judas então começa a observar que tudo aquilo que ele fazia no ministério, pastor, não tinha um retorno financeiro para ele. Não era bom economicamente. Judas começa a observar que uma mulher, na mente dele, desperdiçava um vidro de um perfume caríssimo, derramando na cabeça do Senhor. Ela chorava aos seus pés, e ele dizia: oh, faz isso não, vamos vender isso aí, porque a gente consegue comprar umas cestas básicas. Na verdade, a Bíblia diz que Judas não estava interessado em vender aquilo para ajudar os pobres. E a Bíblia volta a repetir, mas é porque ele era ladrão. Ele era ladrão. Às vezes, irmãos, escute isso. Eu sou pastor de uma igreja, estou nesta igreja há quase 3 anos. Pastoreei, já está aí durante 8 anos, fiquei quase 2 anos em Silvânia, fui vice em Acreúna durante 13 anos. Eu tenho descoberto ao longo da minha caminhada de quase 25 anos no ministério. Eu tenho visto e observado que pessoas, por muitas vezes, elas servem a Deus como muitos, ou a Cristo, tanto faz, muitos esperando aquilo que aqueles que seguiam a Jesus, como foi na questão do Sermão do Monte, faziam. Elas estavam lá, não eram pelo pão que desceu do céu, era pelo pão da multiplicação que os alimentaria fisicamente. Tem muita gente que vem para a igreja, irmão, e que tem roubado Deus. Meu Deus! Tem muita gente, irmão, que rouba o tempo de adorar a Deus, que rouba o tempo de estar na oração, que rouba o tempo de dar glória a Deus e aleluia. O culto só tem 2 horas. Na igreja que eu pastoreio, aqui não tem gente assim não, isso é lá em Goiânia. Sim, tem pessoas que chegam atrasadas e quer sair mais cedo. Tem gente assim. Tem gente, irmão, que diz assim: olha, eu não vou dizimar na igreja porque o pastor é ladrão. Mas se você não dizima, você está roubando de Deus. Então como um sujo vai falar de um mal lavado? Explique isso para mim. Deixa eu entender essa concepção sua. Nós temos que entender, irmãos, que 2016 é um ano de renovações, e quem sabe o Senhor volta ainda este ano para buscar uma igreja que vai ser renovada e redimida na sua presença. Mas isso era Judas, não éramos nós. Mas eu não quero me prender a Judas, a ideia aqui é outra. Esse menino chamado Jesus, que cresce e vira homem, faz grandes milagres. Um dia, Judas observa e diz: rapaz, roubando aqui do ministério de Jesus, o negócio não vai dar muito resultado não. A oferta é pouca, os dízimos são pequenos. Eu vou vender esse cara, vou vender ele. E Judas procura alguns religiosos da época, e ele começa a dizer: olha, vamos colocar um preço aqui? Vamos. E ele vende o Senhor por algumas moedas. E quando ele vende Jesus, ele diz: olha, lá, escute isso, lá
aonde ele vai estar, não vai estar só ele. Lá vai estar mais 11. Mas todos os 11 parecem com ele. Todos os que estão reunidos aonde ele está, têm aparência dele. Sabe por que Judas teve que chegar e dar um beijo em Jesus, chamado beijo da traição? É porque os demais discípulos já tinham a aparência do Messias. Eu me reporto para Pedro, já um acontecimento um pouco adiante no tempo, quando ele estava lá se aquecendo daquele frio, e alguém diz: você tem aparência daqueles que seguem o Messias. E ele diz: não tenho não. Tem sim, rapaz. Você fala como ele, você anda como ele, você parece ele. Por mais que você aqui em Umas se esconda no meio da multidão, você parece com aquele que está presente aqui nesta noite. Se você acredita nisso, levanta a mão lá em cima e glorifica ele. Você tem a aparência de quem vai morar no céu. Escute isso. E ele vai até ele. Nós concordamos quando a história vem dizer que Judas primeiro passa lá, compra um campo chamado Campo de Sangue. Já tinha beijado Jesus mesmo, já tinha pegado o trocado. Só que quando ele beija Jesus, nós encontramos algumas divergências, vamos dizer assim, escatológicas, ou melhor, teológicas. Nós encontramos que Mateus diz diferente. Mateus diz assim: um dos que estavam com Jesus cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Nós entendemos aquilo que Marcos vem dizer assim: um dos que estavam ali cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Não apareceu o nome de ninguém. Lucas vai um pouquinho adiante e diz assim, nos dá algumas informações a mais. Lucas, quando ele diz, nos fala da pergunta que os discípulos fizeram: Senhor, vamos ferir a espada? Eles estavam preparados para chegar ao porrete. Lucas demonstra que, apesar deles parecerem terem tido uma transformação interior, algo dizia para eles, reportando ao nascimento do velho homem, que a espada que estava na bainha: Senhor, se for preciso, todo mundo aqui vai arrancar a espada, e nós vamos arrumar uma briga aqui, e a gente vai cortar a cabeça de gente aqui. Lucas vem nos trazer isso. E depois diz assim: e um deles cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Lucas é o único evangelho que relata o milagre que Jesus fez, restaurando a orelha. Mas João nos dá mais informações sobre o que queremos tratar. Quando o grupo que estava com Judas chega, Jesus pergunta: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. E Jesus disse: eu sou. E eles recuaram e caíram por terra. E mais uma vez Jesus perguntou: a quem buscais? E eles responderam que Jesus, o Nazareno. E disse Jesus: sou eu, mas deixe que estes vão. E João é o único evangelho que dá nomes às pessoas, que diz que Pedro cortou a orelha de Malco. Olha aqui para mim. Malco, soldado romano, servo do sumo sacerdote, tinha um projeto de vida. Eu não sei qual foi a época do mês exatamente, mas permita-me parafrasear. Quem sabe foi em janeiro, e Malco estava
projetando o ano de número 39 aproximadamente. E ele dizia: esse ano eu vou ganhar uma promoção. Esse ano, o meu projeto de vida, lá onde eu estou indo, naquela igrejinha lá, tem um pastor que falou que eu posso fazer algo diferente. Esse ano eu vou deixar de ser soldado e eu vou subir lá onde eu trabalho. Quem sabe eu vou ser cabo, quem sabe eu vou ser um sargento. E de repente Pedro arranca uma espada de uma bainha e corta a orelha daquele homem. Entenda, nenhum soldado romano poderia exercer a profissão sendo mutilado. Os sonhos daquele homem estavam caindo por terra ali. Ele era o homem que vinha cortar a orelha de Jesus. O ano daquele homem não seria bom mais. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, aprenda uma lição. Quem com a espada fere, a espada será ferido. Jesus olha para ele e diz: espera aí, eu vou consertar o seu projetando desse ano, Malco. Você não vai ficar aleijado não, rapaz, nem mutilado. Lançou a mão na orelha, levou a mão no rosto dele, e a Bíblia diz que Jesus restaurou a orelha daquele homem. Ele vai restaurar os teus sonhos e os teus projetos em 2016. Só quem acredita, joga a mão lá em cima e adore a este Deus. É um ano de restauração. É um ano de restauração. Às vezes, irmãos, nós não percebemos aquilo que nós somos da igreja. Não percebemos. Às vezes a gente, na igreja, é igreja. Eu estava contando uma historiazinha esses dias de um menino lá na minha igreja. O menino um dia entra na igreja, pega um lençolzinho, um menininho assim de 7, 8 anos, pega uma cobertinha suja, que menino tem esse negócio, né? Uma cobertinha suja, segura ela assim, e vem com o seu colchãozinho lá da caminha, e vem arrastando aquele colchãozinho, imagina comigo, e no outro lado o lençolzinho sujo, e ele entra assim, e joga o colchãozinho dele assim na frente do púlpito, e deita, e puxa a coberta, e diz: pastor, eu vou morar aqui. O pastor falou: que isso, menino, você ficou doido? Pirou o cabeção. E o pastor olhou e falou: por que você vai morar aqui? Ele disse: pastor, aqui na igreja o papai é crente. Olha ele aí do seu lado, ele é o seu vice. Aqui na igreja o papai não bate na mamãe. Aqui na igreja o papai não grita. Aqui é bom demais, pastor. Aqui o papai é crente. Vou morar aqui, pastor, acabou, ponto final. Como seus filhos te veem em casa? Como você tem tratado a sua família? Quais são as orelhas que você tem cortado, irmão? Não tinha ninguém mais íntimo, mais próximo do que Jesus para os discípulos. Ninguém. Aquele homem, Malco, não tinha ninguém mais distante de Jesus do que Malco. Foi quem veio para prendê-lo. E Jesus olhou para ele e disse: tanto Pedro como está perto, tanto Malco que também está longe. É a parafrase dessa noite. Guarda para você não colher o que plantou. E eu vou restaurar a sua vida hoje. Eu sou o mestre, eu sou o Messias. Jesus está restaurando a orelha na sua casa. Jesus está restaurando a orelha no seu trabalho. Jesus está restaurando orelhas no seu ministério. É um tempo de se colher a vitória de Deus. Aleluia. 2016 é um ano em que o país entrou falando em crise, mas esta igreja está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou nem aí para Dilma, irmão. Esses dias eu estava numa padaria. E eu cheguei lá, fui comprar uns pães.
E a moça perguntou para mim assim, ela me atendeu, colocou uns pães lá na sacolinha, no saquinho, e perguntou assim, e aí, pastor? Está aí orando para a Dilma sair? Eu disse, a Dilma? Se a Dilma sair, vai ser presidente do Tiririca? E ela falou, não vai. Eu falei, vai? Vai? Tiririca? Linha sucessória. Porque se ela cai, o vice cai junto. Quem assumiria? O presidente do Senado? Não pode. Onde ele está? O presidente da Câmara também não pode. Aonde ele está? Aí seria o senador mais bem votado, foi preso. Depois é o deputado mais bem votado do país, 1,5 milhão de votos. Quem? Às vezes nós não sabemos nem o que pedimos a Deus. Às vezes a gente nem compreende os pensamentos de Deus. Você fica pedindo para Dilma sair, eu não quero que ninguém saia, eu quero que o meu Jesus entre, aleluia, e fique na casa. Nós vivemos a época do oba-oba da igreja. Se tem uma área que eu gosto de falar é para famílias. Sou apaixonado nisso. Mas nós vivemos a época da degradação familiar. Querem colocar goela abaixo na família brasileira o homossexualismo. Querem nos obrigar, os pastores, a realizar casamento de pessoas do mesmo sexo. Querem nos impedir de ir à praça pública, irmãos, e falarmos que Jesus salva, liberta, batiza no Espírito Santo e leva para o céu, mas não vão calar a igreja. Um cara um dia achou que era o cara, Elias. O camarada chega lá, encontra profetas de Baal e Azera, 850, os dois juntos. Escute isso. Ele diz assim, não, vamos fazer um propósito aqui. Eu clamo o meu Deus, vocês clamam o Deus de vocês. O Deus que responder primeiro, esse é o verdadeiro Deus. Os sacerdotes dos profetas de Baal, no templo de Baal, faziam uma maracutaia. Acho que eles eram meio brasileiros. Acho que era. Lá no templo de Baal, irmãos, era assim, ó. Colocava o altar, estava o altar. Colocava o sacrifício. E eles começavam a clamar. Ah, Baal. Nos dá prosperidade, Baal. Faz que a nossa cultura seja farta, a colheita abundante. Tinha um túnel por baixo do templo de Baal, passava bem por baixo, ia lá onde estava o altar. E viu um dos sumos sacerdotes de Baal. Ia lá e ó, quando ele estava clamando, pá, colocava fogo. E o negócio... E o povo dizia, Baal é Deus! Baal é Deus, Baal! Elias disse, só que esse negócio vai ser lá em praça pública. Essa parada não vai ser aqui, não. Deus está te dando estratégias contra o inimigo neste ano. O diabo enganador não vai entrar na tua vida, na tua casa, para enganar nem você, nem a sua família, nem os teus filhos. O fogo que vai descer na tua casa não é fogo do enganador, é fogo do céu, é fogo do Espírito Santo, é fogo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. É o ano do Pentecoste na vida da igreja. Aleluia. Fizeram aquele negócio lá, tal. E Elias disse, pode gritar. E eles gritavam. E Elias de longe, eu acho que Elias era crente da Assembleia de Deus. Era. E não. Sentou longe assim. Será que o Deus de vocês não foi viajar?
Grita mais alto. Irmão, crente da Assembleia de Deus, eu vou te falar um negócio. Pensa num bicho pirracento. Pensa num trem pirracento, irmão. Eu costumo dizer lá na igreja que quando eu vou discutir com um membro lá da minha igreja, eu já entro perdendo de 1-0. Irmão, nunca vi um negócio desse. E eles que falavam, grita mais, rapaz. E a Bíblia diz que eles foram até meio-dia. E ele levanta e diz, chega. Apesar de que parece que a brincadeira estava ficando boa, pastora. Mas tem momentos que nós não podemos brincar com as forças ocultas demoníacas. Tem momentos que nós temos que clamar na certeza de que Deus irá responder a nossa oração. Aleluia. E Elias diz, tira isso daí. Tira tudo. Esse altar está contaminado, eu não quero ele. 12 pedras. 12 tribos de Israel. O Cordeiro, representando Cristo. O meu Jesus que está aqui nesta noite. Coloca água. Mais água. Faz um rego. A água vai sair. Faz um rego. Água. Mais água. E a Bíblia diz que Elias levanta a mão. E quando ele começou a orar. Quando ele o quê? Quando? Poder de Deus na vida de um servo do Senhor. Quando ele começou a orar, a Bíblia diz que veio uma língua do céu. Consumiu o holocausto. Lambeu a água que estava em volta. Aleluias. E eles, perna para quem te quero. E eles disse, pega! Esse ano, irmão, você vai ver o inimigo, como está em Deuteronômio capítulo 28. O inimigo vai correr na tua frente, e lá diz, por um caminho virá contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Eu profetizo essa bênção na sua vida. Desceu o porrete e matou todos eles. De repente ele pensa, estou bem. Alguém chega e diz, Jezabel está querendo te matar. Ele diz, estou ferrado. Vou fugir. O homem acaba de pedir fogo do céu, matar 850 profetas, e agora tem medo de uma prostituta. Ele corre, vai para o deserto, encontra um zimbro, deita debaixo dele e dorme. Dormiu mesmo, irmão. A Bíblia diz lá em Reis que o anjo chega, acho que ele deu aquele mexidão assim. Acho que ele estava roncando. Sabe quando seu marido está roncando, irmão? Sinto que estou sendo profeta. Se identificou aí, né, irmã? Sabe assim? Se minha mulher falou para mim, você está roncando. Eu falei, mentira, eu não vejo. Você está enganada, não estou vendo. Ela falou, mas você está. Eu falei, mas eu não estou vendo, então não estou. Sabe aquele negócio, irmã, que seu marido faz assim, Aí quando a irmã dá aquele fungadinho assim, ele te balança e fala, mulher, você está incomodando o meu sono? Não tem homem assim? Elias estava desse jeito. A Bíblia diz que o anjo chamou ele por 2 vezes. Ele acorda, e Deus, mesmo quando nós estamos fugindo, é o Deus da provisão. E provê para ele pão quentinho e água. E uma palavra que dizia, come, bebe, levanta, porque longa é a
tua jornada. Nesta noite, eu quero que você entenda como a sua família, que você tem que comer da palavra de Deus, beber da água que é Cristo Jesus, a sua palavra, porque a nossa jornada aqui é longa, mas nós temos um caminho para onde estamos indo, nós temos um objetivo a alcançar, aleluia. A Bíblia diz que podem passar os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. E ele disse: eu vou para o Pai preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. O lugar já está preparado, aleluia. Existe um caminho. E ele chega nas montanhas, entra para dentro de uma caverna e se sente o cara: estou fugindo, estou escondido, mas só tem eu. Na Assembleia dos Santos, só tem eu. E a Bíblia diz que vem um vento. E Deus não estava no vento. Veio um terremoto. E Deus não estava no terremoto. De repente começa uma brisa mansa e suave. E a voz de Deus vem e diz: Elias, o que estás fazendo dentro da caverna? Deus não te chamou para estar dentro de uma caverna. Deus te chamou para estar do lado do seu pastor, da sua pastora, da sua igreja, para levantar a bandeira do evangelho em Ulmas. Deus não te chamou para estar escondido. Deus te chamou para dizer: pastor, eis-me aqui, pastor. De vento ou de pedra, a gente está junto, pastor. Deus te chamou para uma grande obra, irmão. Você está esperando passar um terremoto, meu filho. Deus não está nisso, não. Você está esperando, irmão, vir caindo e quebrando tudo. Deus não está nisso, não. De repente, a Bíblia diz que o bambambam chamado Elias sai para fora e Deus diz: o que você está fazendo aí? E ele bate no peito e diz: Jezabel tenta me matar. E só eu fiquei dos profetas? E o Senhor vem quebrando tudo e diz: você está enganado, rapaz. Ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. E você faz parte desses 7.000 que está aqui nesta noite. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. É, pastor, só tem eu para cuidar do sono? Não, rapaz. Ainda tem 7.000. E se não tiver, pastor, se tiver só eu, você vai sair, Deus vai levantar outro, vai tirar das drogas, da bebida, vai colocar no seu lugar e vai dar glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A obra de Deus não para. Quem nós pensamos que somos? Somos a geração da igreja orgulhosa. Temos bons templos, temos bom som. Eu estava dizendo esses dias numa igreja que eu estava ministrando, eu lembro quando o meu avô, que serviu a Deus durante 37 anos, até que o dia que o Senhor o recolheu, eu me lembro de eu ir na igreja do meu avô algumas décadas atrás. Hoje ele já dorme com o Senhor. E eu chegava lá, o meu avô chegava 1h30 mais ou menos antes do culto. Pegava aqueles regadorzinhos de planta, de verdura, enchia aquilo, vinha, regava o templo, era de chão batido, regava o templo. Tinha que chegar 1h30 antes, para não ter lama. Os banquinhos, pastor, eram duas tabuazinhas e uma no meio. Meu avô vinha e sentava no meio do banco e dizia: meu filho, senta aqui. E eu sentava do lado do meu avô. Era assim.
Porque se alguém sentasse na ponta e o outro também, quando levantasse, caía. Mas eu lembro que eu era menino e olhava na igreja do meu avô. Os crentes chegavam, ajoelhavam, começavam a orar, recebiam o batismo do Espírito Santo, eram curados, falavam em língua estranha, profetizavam, e o pastor começava a bater na campainha e dizer: amém, irmãos, amém, e ninguém parava. Hoje em dia a gente tem bom som, cerâmica linda desta igreja, bancos confortáveis, ventilador soprando na gente. Não é assim, irmão? E a gente chega na igreja, estamos aprendendo a fazer a oração da continência. A gente chega, dobra o joelho e diz: sim, senhor, e senta e diz: você viu aquela mensagem no WhatsApp? Você viu o meu perfil no Instagram? Hoje o nosso culto de adoração é uma foto na frente do espelho escrito: partiu, igreja. É assim. As pessoas, irmãos, eu dizia ontem lá na igreja, esse demônio de WhatsApp eu tenho. Estou tentando libertar desse troço. Sério. As pessoas criaram coragem de dizer nas costas ou pela internet aquilo que elas não têm coragem de dizer olhando no olho. Criticam a liderança da igreja, o ministério da igreja, o som da igreja, os dízimos da igreja, a oferta da igreja. Mas Deus não nos chamou para sermos críticos, nos chamou para sermos adoradores. Então, se você veio aqui, foi para adorar. Adore! Adorar. Estou concluindo. Quando cortamos a orelha, quando não aceitamos a vontade de Deus. Pedro é o mesmo personagem que, quando Jesus disse que era necessário que ele morresse, disse para Jesus que não era bem assim. Vi que dizer assim: afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, Pedro não aceitou a vontade de Deus. Quando entramos no achismo, também estamos cortando orelhas. Vamos imaginar assim: Pedro viu aqueles homens armados para prender Jesus, e talvez ele tenha imaginado mais ou menos assim: eu acho que eu tenho que defender Jesus. Eu acho que eu sou melhor do que aquele que o pastor colocou para vice. Eu acho que o porteiro da igreja tinha que ser eu. Eu acho que a líder de senhoras tinha que ser eu. Eu acho que o líder dos diáconos tinha que ser eu. Eu acho que a cor da igreja tinha que ser rosa. Eu acho que tinha que ser xadrez, amarelo. Eu acho que a cor da igreja, nós não estamos aqui para acharmos, estamos aqui para entender que Deus colocou um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor. Estamos aqui para aceitar a autoridade que está sobre nós. Porque quando achamos errado. Deus não queria que Pedro cortasse a orelha daquele homem. Por quê, pastor? Porque ele mesmo diz: Pedro, guarda isso aí, necessário é que se cumpra a palavra que diz que nenhum dos meus se perderam. Deixa eles irem embora. E necessário é também que se cumpra a palavra: o Filho do Homem será levado ao madeiro. Fica.